Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio Of Jesus, seu podcast. Existe algo de Jesus para você. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, um cara que Deus me deu o privilégio de conhecer há poucos dias, há pouco tempo, mas toda vez que a gente para conversar, atrapalha o treino na academia, e ir embora a mulher fica estressada porque atrasou, mas é um prazer estar aqui. Renan Mesa Barba? Isso, É isso mesa mesmo? barba. Você foi Cara, pensar numa mesa e numa barba. é uma boa junção. Cara, privilégio ter você aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, cara. Eu tenho certeza que o senhor tem te usado de forma poderosa. E se apresenta pra galera. A gente vai bater um papo muito legal. Fala É aí um quem é prazer meu, né? Tá quem é o aqui. Renan. Eu sou o Renan Mesa Barba, eu sou o pai do João, um menino lindo, marido da Letícia, uma mulher maravilhosa. E eu sou uma imagem e semelhança de Deus. Eu não procuro ter rótulo, não. Hoje eu estou empresário, eu trabalho com digital, mas com foco em levar a mensagem do reino, a boa nova, deixar as pessoas conhecerem essa mensagem tão maravilhosa. E é um prazer para mim estar aqui, Ô, cara, porque prazer. eu acredito nas conexões de Deus, Exato, né? cara. Essa demora que a gente fica na academia ali conversando, Aham. porque é uma conexão boa de Deus. Foi ontem que a gente se encontrou lá na academia? Foi. Né? Eu tava pensando assim, caraca, eu tinha parado só pra cumprimentar ele e ir embora, e toda vez que a gente conversa assim, a gente bate um papo bem bacana. E Renan, eu queria já iniciar assim, cara, me conta um pouco da sua história, de onde você veio, o que você tem feito hoje, assim. Eu te acompanho na rede social, eu vejo você sempre trazendo princípios e valores cristãos, de Deus para as pessoas, trazendo essa mentalidade. Cara, fala um pouquinho quem é você, de onde veio. Tá, vamos lá. Eu cresci em lar cristão, né? Minha mãe sempre foi evangélica, da Igreja Batista. Meu pai acompanhava ela mais ou menos. Meu pai foi jogador de futebol, então ele rodou o Brasil todo. A gente morou em muitos lugares. Até que a gente voltou, eu com 5 anos de idade, para São José de Ubá, uma cidadezinha no interior do Rio com 7.000 habitantes. Aquele lugar pequeno, todo mundo se conhece. Ali eu cresci, me desenvolvi e encontrei Jesus, só que eu seguia ali uma vida que eu buscava ser aceito numa comunidade cristã, essa era a verdade. Eu sempre fui aquela pessoa que eu era líder de célula, fui me desenvolvendo, professor de ABD, fui uma pessoa que estava sempre buscando seguir os caminhos de Deus. Eu era aquele adolescente que eu quis, e graças a Deus consegui, casar virgem, seguir os princípios de Deus. Na minha cidade lá, as pessoas me chamavam de pastor, ficavam me zoando, brincando assim, sempre, mas eu sempre estava no meio dos meus amigos que aparentemente as pessoas condenavam. Ele bebe, usa droga, e eu estava no meio deles, mas eu não fazia o que eles faziam, mas também não condenava eles. Sempre tive nesses lugares, às vezes eu conversava até 2, 3 horas da manhã com homossexual, travesti, e eles falavam comigo: Renan, como você pode estar aqui conversando comigo? Um monte de gente tem vergonha, você está aqui. Eu sempre fui aquele cara que o próprio pastor da minha igreja uma vez falou: o Renan é um moleque muito bom, o problema é as pessoas que ele anda. Saiu da boca dele para uma pessoa que me contou uma vez. E eu fui aquela pessoa que eu estava sempre seguindo uma cartilha religiosa, conhecia Jesus, mas eu sempre tive meus problemas ali individuais em relação a que todo ser humano tem, né? Sim, eu tive problema com pornografia, tive esses problemas que eu não podia expor aquilo, porque senão mancharia a imagem daquele Renan. Sim. Perfeito, aquele adolescente perfeito, tocava no Ministério de Louvor, aquele cara que estava envolvido com tudo, culto de oração, estava em todos. E eu fui seguindo uma vida assim, fui seguindo algumas coisas, até eu conseguir identificar, quando eu fui tomando mais um pouco de maturidade, que eu estava sendo aceito, buscando ser aceito muito mais por uma comunidade, por um determinado grupo de pessoas, do que pelo próprio Deus. Porque naquele momento que eu era aquela pessoa que era aceito, fazia tudo certinho, entre aspas, eu não fazia diferença na vida de ninguém. Era como se fosse mais pra mim. Eu não tinha ninguém falando naquela época pra mim: você transformou minha vida, cara. O que saiu de você mudou minha vida. Nunca tinha recebido isso. Nunca. Até que eu comecei a ter um encontro
com Jesus, Uau. de fato. Apesar de eu já parecer que eu era a pessoa mais salva do mundo, eu tive a consciência que eu era um cara que eu estava me perdendo por não saber o que é a mensagem da boa nova de Jesus. Que eu era aceito não por quem eu tinha que parecer ser, mas por quem ele era, pelo que ele fez. E aí, cara, eu me descobri, eu posso dizer assim, um resumão, assim, nesse meio tempo, você me perguntou um pouco da minha história. Eu fui jogador de futebol também. Sério? Com 17 anos eu fui pro Vasco, 16 anos eu fui pro Vasco. Uhum. Fiquei 2 anos no Vasco, profissionalizei lá com 18 anos, rodei Madureira, Goitacás, rodei um pouco assim no futebol amador e profissional. Poxa, que massa. E com 22 anos eu lembro que eu tava no Madureira, eu ia jogar no Campeonato Carioca contra o Fluminense, tava dando tudo certo e, cara, sempre, pra resumir, sempre acontecia uma cagada na hora de ir. Aconteceu. E aí eu comecei a identificar, cara, isso não é plano de Deus pra minha vida. Com 22 anos foi a última vez que eu tava lá, eu ia jogar Campeonato Carioca, tava tudo certo, titular, ia passar na Globo, me deu uma infecção no intestino. Mais uma vez foi a gota d'água, eu parei, eu comecei a olhar os meus amigos com 22 anos, tudo postando foto formando, e eu pensando, cara, tem 5 anos que eu não estudo, e aí eu fui decidi parar. Eu estava entendendo que era um recado de Deus para minha vida, não é isso que eu tenho para sua vida. Então eu parei, voltei, retornei para minha cidade, e foi mais ou menos por ali, uns 2, 3 anos depois, que eu tive esse encontro com um Jesus, que eu eu preciso falar desse cara, que quem me apresentou ele foi o Rick. Foi um cara que ele foi pastor de jovens, ele saiu da cidade dele para ser pastor de jovens na minha igreja, e ele era um cara que eu vi Jesus através dos atos dele. Uau. Não só de ouvir falar. Na prática. Na prática. Ele era um cara que não conhecia ninguém na cidade. Ele me conheceu primeiro. Ele ia lá em casa jogar videogame comigo. Só que no meio do que a gente estava jogando videogame, ele falava assim, Renan, vamos na casa de fulano, vamos lá orar por ele. Do nada, no meio da partida de videogame, eu estava dentro do carro com ele, orando com a pessoa e a pessoa aceitando Jesus. Uau. Aí a gente jogando bola, que não sei o que, ele falava, Renan, fulano vai morrer, cara. Vai morrer. Esse estado que ele tá, um cara que tinha sido da igreja um tempão, tocado no Ministério de Louvor, tinha problema com álcool, tava viciado, sabe aquele cara pele e osso que ficava que não comia mais, as famílias não sabia como. Ele não tava mais nele. Ele falava, fulano vai morrer, a gente não pode deixar isso, cara. Aí ele correu atrás, ele viu que era, acho que, R$600 no mês para poder pagar para ele ficar numa clínica de reabilitação. Ele falou, Renan, vamos ali comigo naquela loja ali. Vamos comprar isso, isso e isso, vamos fazer uma rifa, vamos juntar o dinheiro, vamos botar esse cara lá. Então eu vi que ele estava preocupando com vidas de uma forma que eu comecei a prestar atenção nos atos desse cara. Teve uma vez que ele me chamou para comprar um micro-ondas para fazer uma rifa para ajudar uma pessoa. Depois que eu fui com ele, que eu ajudei, que a gente arrecadou o dinheiro, era minha mãe, que estava desempregada, sem dinheiro. Eu não sabia da dificuldade dela, mas ele soube e ele pegou. Então eu já vi esse cara fazer de tudo. Eu já vi esse cara, com um menininho pobrinho mesmo, olhar pra ele de calça arrumado, falou assim, caramba, Rick, que tênis maneiro, cara. Você não quer me vender? Ele, não. O menino vendia picolé. Ele falou assim, tá doido, cara. Tirou o tênis na hora. O tênis ele tinha acabado de comprar no dia anterior. Ele falou assim, e deu pra ele. Ele ficou descalço, de calça. Aquilo foi me marcando. Eu falei assim, cara, esse cara não tem coração em coisas e esse cara se importa com vida. Uau. Quando eu entrei no carro com ele, ele falou assim, Renan, como é que eu vou vender o tênis pra esse cara? A gente tinha visitado ele na semana passada, ele não tinha nem banheiro em casa. Não tinha banheiro a casa dele. Ele dormia no chão, com os colchão todo mofado. Não tinha banheiro dentro da casa. Tinha uma paredinha até a metade de tijolo pelo lado de fora para fazer necessidade. Ele falou, como que eu vou vender um tênis para um menino desse? Então, ao mesmo tempo que esse cara ia fazendo essas obras, uma cidade com 7 mil habitantes, igreja católica e evangélica era guerra. Era uma briga, né? Só tinha uma de cada e era guerra. Era uma primeira igreja batista e era a igreja católica. Então era luta. Pela primeira vez eu vi pessoas que eram da religião ao contrário, católicos, que chegaram para ele e falaram assim, olha, eu nunca vi ninguém fazer o que você está fazendo aqui na cidade. Mas o que... Aí, outro detalhe. Ele abriu um pequeno grupo que com menos de 2 meses tinha 40 pessoas. Pessoas que eu olhava assim, eu nunca imaginei frequentando um ambiente. Sabe aquela pessoa que você fala, esse cara aqui ele nunca vai dar uma igreja. Pessoa que brincalhona, que xinga, que não sei o quê, mas que você não vai na igreja. Pessoa lá no ambiente, ajoelhado, chorando, confessando os pecados.
Aí que entra a grande questão da história. Por que isso foi o divisor de água na minha vida? Ao mesmo tempo que estava acontecendo tudo isso, ele começou a sofrer perseguição pelo pastor principal da igreja. Não adianta nada fazer isso aí, ó. Cadê esse pessoal no EBD? Por que eles não estão vindo na escola dominical? Umas pessoas que estavam começando a caminhar na fé, ele exigindo aquilo. Aumentando essa régua de uma forma... Como se a EBD fosse o caminho para a salvação. Como se você não vai... Você vai na EBD, a gente conversou esse dia na academia. Se você vai lá porque você se sente bem, você sente tanta vontade de ir que você pega e vai. O problema é seu. Se você não for, você não está condenado ao inferno. Você pode ser salvo e ir para o céu sem nunca frequentar uma EBD. Isso é doutrina. É bom, mas a pessoa não pode ir porque você está obrigando. Ela tem que querer ir, cara. Esse é um dos pontos que a gente trata muito, cara. Assim, falando no meu ministério, na minha vida, assim... Deus tem me confiado, eu não serviria a Deus simplesmente por regras. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Tipo assim, é claro que quem ama, obedece. Ponto. Mas servir a Deus por regras e não por amar a Ele, por que eu deixo de pecar? Porque eu entendo que isso não agrada o coração de Deus. Então eu amo tanto Ele, eu sou tão apaixonado por Ele, que eu faço isso. Por que eu abençoo as pessoas? Porque eu sei que quanto eu fui abençoado por Deus, como que a maior oferta, João 3,16, que foi Jesus na cruz, como que eu não posso dar uma oferta na vida do irmão que está passando necessidade? Então, tipo assim, você pode servir a Deus por regras, mas eu prefiro servir a Deus por amor. Exatamente. E um dos pontos rapidinho que você comentou foi sobre ver Jesus naquela pessoa. Como que é o nome dele? Rick. Ele vai estar na imersão. Vai? Eu vou conhecer ele. Eu vou conhecer ele. Cara, uma das coisas que eu acho bem bacana é uma frase de Muhammad Gandhi. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Que é um filósofo, político lá que teve na Índia e tudo mais. E ele, cara, ele fala bem assim. Tem uma frase muito conhecida dele no mundo até cristão. Que ele diz assim: eu amo o Cristo de vocês, mas eu odeio os cristãos. Aí ele fala... Porque os cristãos não se parecem com o Cristo que vocês pregam. Exatamente. Eu acho que é isso que você quis dizer. Sim. Tipo assim, cara, me mostra Jesus, assim, eu quero conhecer Ele através da sua pregação, eu quero conhecer Ele através da sua música, mas na sua vida. Tipo assim, dá pra ver Ele, e aí essa régua, assim, quero saber. Você concorda com isso? Tipo assim... Por isso que foi um motivador ali, o Rick, na sua vida? Sim. Eu via que ele não estava fingindo ser, ele estava sendo. Ele estava fazendo, ele estava se importando com vidas. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Um diácono que estava ali na igreja, já com 70 e poucos anos, Adão, eu já fui embaixador do rei com ele que comandava tudo, já estava idoso. Vendia o doce dele carregando na bicicleta lá pela cidade, num sol quente. Coisas assim que eu via normalmente, era normal. Ouvi da boca do Rick, assim, cara, o Adão tá passando dificuldade, cara. O Adão não vende doce na rua essa hora da tarde porque ele quer. Não é porque ele gosta, com 60, 70 anos, empurrando a bicicleta dele. Não é. E aí procurar saber, o cara tá cheio de dificuldade financeira, enquanto a igreja construindo um prédio de 2 milhões de reais. Tava fazendo uma reforma para um prédio de 2 milhões de reais. Eu fiquei pensando, como que eu tô dentro de uma igreja vendo o cara todo dia? Eu nunca fui abrir meus olhos para isso, cara. Como que eu posso ter uma campanha pro prédio da igreja, onde que além do dízimo tem que fazer um carnê, que eu vou me comprometer em dar 200 reais, tantos reais todo mês, mas eu não tô me importando com a vida do cara que ajuda essa igreja, a igreja, no caso de pessoas, se manter de pé, passando dificuldade. Que evangelho é esse? Aí eu comecei a ver como que esse cara vem de fora para cá e começa a fazer esse monte de coisa aqui, ver e se importar com isso. Até que num mês, aniversário da igreja, era um negócio, vinha um monte de pregador de fora, banda de fora. O Rick me chamou pra gente fazer... Sabe quando você faz aquelas comidas para poder distribuir? Mas não só distribuir dessa vez, eu nunca tinha feito isso. Eu já tinha até distribuído comida para morador de rua. Mas sentar com eles e comer com eles. Sim. Participar com eles, ouvir a história deles. Foi impactante você ouvir a história deles. Eles não são pessoas que nasceram na rua. Você começa a ouvir a história deles, tem muita pessoa ali que você consegue aprender muito com eles. Rapaz. Mas sabe o que eu ouvi do pastor principal? A gente saindo, carregando as bacias com a comida para entrar na Kombi para ir para essa outra cidade. Vocês estão desviando o foco. É aniversário da igreja. O foco é aqui dentro.
Não é lá fora, não. Falou assim. E aí o Rick falou comigo, Renan, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Aonde que você ia alimentar os que têm fome? Sentar com as pessoas de má fama, estar no meio deles, é inverter a ordem. Aonde que o evangelho... Eu comecei a prestar atenção que existe 2 evangelhos, o de Jesus e da religião. Eu comecei a perceber que não todas, longe de querer polemizar, problematizar isso aqui, mas a maioria das religiões, dos templos, eles são os mesmos tipos de pessoa que mataram Jesus naquela época. E eles matariam de novo se ele estivesse aqui. Tipo assim, a questão da letra, né, vai muito mais profundo. Tipo assim, por exemplo, cara, eu faço parte desse mundo eclesiástico de igreja e, de fato, por exemplo, quando a gente vai pra rua, trabalha muito com evangelismo, né? Pra você ter ideia, da minha antiga igreja, que eu era participante, quando com 15 anos, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus. Eu estava voltando de um rock, festinha, aniversário, aquela bagunça toda, os meus amigos todos bêbados. Eu não bebia porque eu não gostava mesmo. Tipo assim, não era nem por causa de temor, não gostava. Cheio de álcool assim, eu não descia. E, cara, de repente, Renan, tava no céu, tinha 2 portas, tinha 2 na frente e eu estava atrás com um amigo. Já contei essa experiência algumas vezes, mas vale a pena. Cara, de repente, aquele amigo meu, ele começou a virar as mãos, irmão. Começou a dar aquelas risadas demoníacas e falou assim, quem tá aqui não é mais ele, quem tá aqui é o demônio. Cara, e tipo assim, não tem aquela historinha de o inimigo quer te matar, tem um inimigo das nossas almas, aquela coisa muito distante, eu vi muito perto. E aí, cara, tipo, parei o carro assustado, porque eu tinha 15 anos, mas eu frequentava a igreja, mas eu não era igreja ainda. Eu estava ali dentro, participava de todos os cultos e tal, mas, cara, não era a minha realidade. Eu nem sabia o que era mundo espiritual e tudo mais. De repente, Renan, comecei a orar, clamar, de medo mesmo. E o Senhor me deu uma experiência muito forte, onde, até relato no meu livro sobre isso, que quando eu abri os olhos, aquele demônio estava ajoelhado na minha frente. Eu estava orando na autoridade, irmão, não era batizado, a religião iria me matar. Eu não era batizado, eu não era o cara que tinha ceiado, mas Deus me preservou naquele momento para fazer algo muito poderoso na minha vida. Não é à toa que depois de 15 anos, eu fiquei doido por Jesus. Depois que eu tive aquela experiência, eu era de uma igreja muito fechada, e, cara, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com aquilo, eu falei, cara, eu conheci alguém muito, muito especial. Que eu comecei a anunciar, Renan, Jesus em todos os lugares. Eu comecei a pregar na escola. O cara que era bagunceiro e ficava matando aula para jogar bola, agora estava fazendo célula na hora do intervalo e os professores iam participar. Eu fazia apelo, professor meu de química, uma vez veio chorando, irmão. Teve uma vez que um professor veio até mim falando assim, Jonas, eu sou casado há tanto tempo e essa semana eu caí na pornografia, cara. Na semana não, tem 1 ano que eu caí na pornografia, só que eu não consigo me perdoar. Ora por mim, me ajuda. Cara, 17 anos eu tinha na época. E nesse termo, olha só, eu comecei a anunciar Jesus em todos os lugares. E nesse vínculo fechado, nessa igreja muito fechada, eles começaram a me cortar, falando, cara, você tá fora da revelação. Eu falei assim, poxa, como assim fora da revelação? Eu encontrei a melhor notícia do mundo e eu só quero falar dela para todo mundo. Não, é porque aqui a gente faz assim. Então, assim, como você disse, não é bater na igreja, não é fazendo isso, mas o Evangelho de Cristo, ele veio para trazer transformação, esperança para as pessoas. É claro que a gente vai falar o que precisa ser falado, que nem sempre também a gente... quem fala só aquilo que quer ouvir é bajulador. Sim. A gente não é esse tipo de pessoa. Mas assim, cara, não é dessa forma. Eu uma vez ouvi um cara pregando bem assim, que se você não entendeu, se você não entrar dentro dessa linha aqui, pode ir embora. Cara, eu lembrei de um texto do Novo Testamento que fala que o pastor terá que dar conta de cada uma de suas ovelhas. Esse cara falando, se você não entrou aqui, se você não entendeu, pode ir embora.
Então, tipo assim, é sobre... Acho que o que a gente quer dizer aqui é sobre viver essa essência mesmo do evangelho, que é amar o próximo, sabe? Compartilhar o pão. Eu vejo muito você fazendo isso ali com a sua comunidade, né? Fala um pouco como que é, como que funciona lá, que vocês fazem... Eu vi vocês em alguns lugares entregando comida, levando a palavra também. Como que acontece isso? A nossa comunidade Reset, o nome dela, ela surgiu, cara, do nada essa comunidade. Eu vi, na época eu tava com lançamentos, com os resultados aparecendo, as pessoas queriam o fruto que eu tinha, esses resultados. Uhum. E eu ia tentar entregar para elas, eu vi que eles estavam muito com a mentalidade muito errada. E aí, um dia, sem combinar nada, sem planejar nada, eu não sei por que surgiu, que eu falei aquilo. Eu gravei uns stories falando o seguinte: pessoal, eu não consigo falar nada sobre digital com vocês, tem um monte de gente que fala isso aí, se vocês quiserem aprender. Porque eu vejo um problema de mentalidade que vocês têm que eu tinha lá atrás. Aquele Renan, com o problema de mentalidade que eu tinha lá atrás, ele não acessaria essas coisas. Então, se vocês querem fazer alguns encontros no Meet comigo para poder ajudar vocês com mentalidade, aí eu fiz aquilo, depois eu fiquei falando, o que eu vou arrumar agora? Eu gravei essa Arrumei história, mais pensei, compromisso. Vai dar 2, 3 pessoas ali para poder ajudar no Meet. Cara, deu 90 e poucas pessoas na época, eu tinha 5, 6 mil seguidores. De 90 início. e poucas pessoas ali. E eu fui e fiz 15 encontros com eles de 1h30 a 2 horas. Gratuito. Acabou aquilo ali, isso foi em 2021 ou 2021, nem era comunidade nada, foi gratuito, tinha um grupo no WhatsApp. Acabou aquilo ali, pessoas sendo transformadas, pessoas mudando de vida de uma forma que você não tem ideia. Tanto que quando acabou, tinha gente chorando. Uau. Em 2021, eu que não era ninguém, eu era bastidor da Letícia só, eu fiz... Eles falaram, vamos encontrar pessoalmente, eu preciso encontrar vocês, tá? Virou uma família. Eles vieram aqui, eu marquei um evento aqui na FUCAP, em Vitória, deu 50 e poucas pessoas desse encontro, cara. Pessoas, tem gente que pegou avião, gente que veio de tudo quanto é lugar, e eu tinha recebido profecia sobre isso, pessoas vão vir de tudo quanto é lugar para ouvir o que você carrega. E aí, cara, aconteceu aquele encontro. Quando acabou, o pessoal foi ficando com tanta saudade que falou, Renan, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí que eu criei a comunidade. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma comunidade. O que foi a comunidade? Não foi nada novo. Sabe aquelas aulas que eu tinha feito gratuito com ele? Eu fiz no Meet, fica gravado. Eu mandei para uma pessoa editar, falei assim, corta as partes que não tem nada a ver aí de ficar muito tempo, que eu trocava ideias, às vezes um monte de gente falava, corta, deixa enxugado, só eu falando, e isso é a comunidade. Vocês têm como assistir de novo, mas um grupo no Telegram pra gente conversar. Começou assim, cara. Uau. Eu não criei um produto e quis vender para alguém. Sim. Eu dei de graça, as pessoas ainda assim queriam estar ali. E sabe como que surgiu a ideia da comunidade também? Aquela gravação, os links, mesmo com as pessoas falando de forma gravada, grossa ali, sem edição, a Letícia, quando abriu o método dela de desafio acelerador, a gente disponibilizou aqueles métodos. Eu não tinha a menor consciência que uma parada gravada, toda sem edição, ia fazer impacto na vida de alguém. A partir daquele desafio acelerador, as mulheres tiveram muito mais resultados em relação à perda de peso e começamos a receber depoimentos como: já faz 11 anos que minha casa estava tudo no embolso ainda. Não tinha agora, depois dos 17 arquivos de riqueza, minha casa está toda mobiliada. Nós prosperamos muito mais. Pessoas que conseguiram comprar o carro dos sonhos. Eu falei, caramba, um negócio que eu fiz lá atrás, eu nem tô com consciência disso. Tá transformando vida? Aí eu falei, eu vou pagar um editor, vai editar o vídeo para mim, vai cortar, isso vai virar uma comunidade. E Deus colocou no meu coração. Foi por causa desse conhecimento aí que você saiu da pobreza que você vivia e prosperou. Então a sua comunidade, meu filho, ela é filantropia. Não é para você vender e ganhar dinheiro na internet com ela, nem nada disso. Por isso que a comunidade, todo mundo que vai entrar, ela tem um valor para poder ela pagar, para poder estar ali. Só que esse dinheiro a gente converte para crianças, para famílias que não têm acesso a um celular, a alguém que eu penso assim, quem tem um celular, tem acesso, ela tem possibilidade dela criar vergonha na cara e mudar de vida. É só ela substituir hábitos ruins, parar com dopamina barata, pornografia, TikTok, ficar rolando ali. Agora, meu amigo, tem realidade de pessoas que não têm a mínima condição de assistir, por exemplo,
um conteúdo igual a gente está fazendo aqui, que vai pro ar, que ela não tem um celular, ela não tem nada. Ela não tem o que comer. Então, para essa é a galera que Jesus falou que quando a gente fizer o mínimo por ele, a gente está fazendo para Deus. Exato. Então, eu falei, vamos fazer isso aqui. Você não vai me abençoar com seu dinheiro para mim, você vai abençoar quem não tem condição. Agora, você vai pagar para entrar, não é gratuito, não. Sim. E aí, a comunidade surgiu desse jeito e é assim que a gente tem recurso para poder ajudar essas pessoas. Cara, algo que eu acho muito poderoso na sua mensagem, Renan, é você, tipo assim, todo mundo te procura por conta do método que você fez. Todo mundo te procura, até ouvi você falando numa live sobre isso. Qual livro que você leu, o que você aplicou, e você vai e reverte isso para princípios, mentalidade próspera, de riqueza. Cara, isso é fenomenal, porque, assim, eu vejo a galera... Quem realmente não quer, achei que esse cara ia me falar o 7 P's aqui para me ter 1 milhão na conta, como que eu consegui faturar 4 milhões em um ano, 10 milhões e tal. Você consegue atrair as pessoas e encaixa a mentalidade nelas. Como que foi isso para você, assim? Porque é isso que transformou os seus resultados. Sim. Né? É o que eu estava te contando, cara. Foi Jesus. Tudo que eu aprendi sobre Jesus e sobre a Bíblia, até quando eu era, posso dizer a palavra certa, alienado por religião, fez sentido para mim quando eu conheci esse Jesus. Que aí, quando eu abri minha mentalidade, comecei a mudar a minha realidade toda, tudo aquilo que eu conhecia de Jesus, de forma que não fazia muito sentido, passou a fazer sentido. Eu comecei a linkar tudo que é conhecimento de prosperidade, a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo. Meu irmão, tudo que você for fazer na sua vida, confere na natureza. Você vai ver que Deus deixou as leis e as ordens, tudo ali na natureza. Tudo que Deus fez é próspero. Tudo que Deus fez, a natureza, ela prospera sozinha. Você não precisa de ajudar ela. Verdade. O deserto é próspero. Vai lá ver a quantidade de micro-organismos que sobrevivem naquilo lá. A areia. Vai lá ver a grama, como que ela cresce, a árvore. E aí Deus fez em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E deu um monte de ordenança para a gente governar, para a gente dominar sobre a terra. Salmo 115:16 fala que os mais altos céus são do Senhor, mas a terra são por filho dos homens. Nós temos uma mentalidade, a única coisa que diferencia a gente da natureza. Nós somos partes da natureza de Deus que é próspera naturalmente. E por que nós não somos naturalmente prósperos? Porque a mentalidade, a máquina mais poderosa que Ele deu pra gente usar para prosperar, a gente usa para diminuir a gente mesmo. Uau. Você entende? A autoimagem que você cria, porque sua professora lá atrás, quando você foi ler, falou que você era burro, o seu pai que falou que você não ia dar em nada, as pessoas que te falaram a vida inteira, apontaram e falaram assim, você não vai ser ninguém, você perdeu a identidade de filho do Criador e assumiu uma autoimagem que colocaram sobre você. Então você se vê muito menor do que Deus vê você mesmo. O que falaram a seu respeito afetou a sua identidade. Com isso, você se diminui. E aí você já não consegue, mas você cria vários bloqueios e não consegue prosperar. Você não consegue entender o que Jesus falou, que onde você botar a planta dos seus pés, onde você colocar suas mãos, vai prosperar. É como se assim, esse software fosse hackeado, né? Com o tempo. Sim. Vai jogando várias informações. Por exemplo, algo que é simples e nas suas lives que você tem feito essa semana, eu voltei a fazer e falei, cara, aonde que eu esqueci disso? Porque você começou a falar sobre declarar, sobre a nossa boca, né? Ela pode profetizar bênção ou maldição. Só que, cara, isso some assim da nossa realidade, do nosso cotidiano, por conta desses hackers que vêm informação, entretenimento o tempo todo, cara. E comecei a declarar de novo algumas coisas na minha vida. Aqui na empresa, por exemplo, o Márcio está ali de prova. Cheguei aqui para ele e falei assim, Márcio, esse mês nós vamos orar por um milagre. A gente não quer um resultado grande. A gente quer um milagre, porque um milagre não se explica. Eu não quero conseguir explicar o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, nós vamos declarar milagres. Porque, tipo assim, a gente tem uma perspectiva de faturamento aqui na agência, no estúdio e tal, mas eu quero viver um milagre. E como? Declarando, já trazendo a existência como se já fosse, cara. Sim. Isso é muito poderoso, cara. Eu já vivi muito milagre assim, cara. Por isso que eu não consigo parar de falar e de fazer. Porque dentro da história que eu tava contando, é bom até pra audiência entender ali, eu já vou pular direto para essa parte. A gente
com 27 anos ali, eu conheci a Letícia, minha esposa. Eu fazia faculdade de engenharia, estava terminando, e era concursado como motorista da prefeitura, ganhava um salário mínimo. Conheci ela, nutricionista. Com 1 ano a gente namorando, a gente engravidou do João. E de repente, eu me peguei com 28 anos, morando na casa dos meus pais, meu pai separado, meu pai morava com outra mulher, ou seja, morava com a minha mãe, na casa que era sustentada pelo meu pai, ganhando um salário mínimo, com minha esposa e um filho pequeno. E isso tem quanto tempo? Só pra galera entender. Isso foi até 2021. Eu mudei pro Espírito então Santo. É recente. Muito recente. Até 2021 eu tenho um contra-cheque lá, foi meu último salário mínimo que eu ganhei da prefeitura. E a minha esposa, como ela teve uma gravidez de risco, ela não pôde atender, trabalhar mais. Então ela perdeu todos os pacientes dela. Eu me peguei numa situação, eu lembro direitinho, ela sentada num sofá, ela chorando quando ela voltou, que ela poderia trabalhar, vendo os pacientes dela, postando aquelas fotinhas com comida, marcando outros nutricionistas. E quando ela mandava mensagem, falando assim, olha, tô de volta já, que não sei o que, as pessoas ignoravam. E ela chorando, aos prantos, falando que queria fazer odonto, fazer uma outra faculdade. Ali eu tive também uma declaração muito forte sobre a vida dela. Eu falei assim, olha só, o que Deus tem para sua vida é aqui, porque isso faz parte da sua história. Ela teve bulimia, anorexia, já quase se matou por causa de corpo. E eu falei, você não entrou na faculdade de nutrição para poder ganhar dinheiro, você entrou para mudar a sua vida. E você conseguiu mudar a sua história. Você precisa multiplicar isso que Deus fez na sua vida, porque tem um monte de gente se matando nesse exato momento, passando pelos mesmos transtornos. E o que você sabe, o que você fala, não pode ficar dentro de 4 paredes. Você vai falar isso para o mundo. Ali ela enxugou as lágrimas dele e a gente começou a acreditar naquilo, mas a gente morava numa situação onde eu dependia do meu pai para tudo. A gente não conseguia comprar carrinho de bebê para o filho. A gente usou fraldas de pano para a gente lavar, porque a gente não sabia que não ia conseguir comprar fralda descartável. A gente sobrevivia com R$927 no mês. Meu Deus, isso há 3 anos. 3 anos atrás. E ali eu tive acesso a alguns livros que abriram minha mente em relação ao poder que a nossa mente tem, a pensar de forma grande, a desbloquear a nossa mente. E isso que eu linkei exatamente com tudo que eu conhecia de Jesus. O que as pessoas usam como ignorância, por exemplo, você fala de lei da atração, lei de vibração para algumas pessoas, elas já logo se opõem. Eu não acredito nisso, não, eu acredito em Deus. Eu sempre falo, meu irmão, para que você vai separar a criação dele? Não é ele que está ali regendo os mares, mar, você está delimitado para vir só até aqui, você não pode passar para cá. Não é ele. Ele determinou, mas existem forças que são governados por ele, que estão estabelecendo aqueles limites. Sim. E essas forças estão disponíveis para a gente acessar. Quando eu entendi tudo isso, em vez de me separar na minha ignorância, de falar assim, não, eu não acredito nisso não, isso aí eu tive dificuldade, porque ainda tinha um pouco de alienação. Só que eu tive uma escolha. Ou eu acredito em tudo que eu já sei, e tudo que eu já sei me trouxe até aqui, independer de pai e mãe para criar meu filho e morar aqui, ou eu abro mão de tudo que eu sei, eu agradeço a tudo que me trouxe até aqui, muito obrigado, eu não reclamo, mas a partir de agora eu vou viver uma vida diferente. Então eu virei uma página em branco, comecei a acessar esses conhecimentos e comecei a viver milagre, cara. Comecei a viver milagre. Eu contei na live, não sei se você viu aquele dia, que a gente declarou que naquele mês, nesse mês aqui, nós vamos fazer R$5.000. E nós fizemos R$5.000 naquele mês. Foi na época da pandemia, pouco tempo atrás. A Letícia começou a poder atender online. Então, ela não tinha nenhum paciente, começamos a movimentar. Ela teve uns pacientes, fizemos R$5.000. Aí a gente declarou, no próximo mês nós vamos fazer R$10.000. Só que, quando a gente falava isso, não acontecia com a 9.999, nem R$10.001. Eu tenho planilha, anota tudo, tá aqui, tá salvo aqui. R$10.000 no segundo mês. Exato. Então eu falei com ela, já que esse poder é real mesmo, a gente está acessando ele, no próximo mês vamos fazer R$15.000 no mês. R$15.000 no mês. Nem mais e nem menos, cara. Nem mais nem menos. Uau. No próximo 20, e foi 20. Ali, cara, eu falei assim, não tem como. Funcionou. Esse trem funciona. Isso é a fé, cara. Eu falei assim, isso é a fé. Isso é a fé. Que loucura. 20 exato. Foi. Aí, por que a gente fez isso? Eu tinha visto uma historinha muito legal, que talvez muita gente passe por isso, que é o seguinte, a mulher foi fazer um pernil pro marido e ela cortou as 2 pontas do pernil, assim, antes de botar no tabuleiro. Aí ela perguntou, o marido falou, por que você corta as 2 pontas? Ela falou assim,
Eu aprendi isso com a minha mãe. Uhum. A mãe estava lá, eles resolveram, mãe, por que você corta as 2 pontas do pernil? Ela respondeu, eu aprendi com a minha mãe. Uhum. Eles resolveram ligar para a avó lá, Uhum. por que você corta as 2 pontas do pernil? Ela falou assim, meu tabuleiro era pequeno. pequeno. Não cabia no tabuleiro dela. E a crença continuou passando de mãe para filha, até que a tabuleiro da filha era grandão, mas ela continuava cortando as 2 pontas do pernil. Uhum. E o resumo da história é, você tem crenças enraizadas que foi passado do seu pai e da sua mãe para você, que você repete padrão, nem se questiona. Sim. E aí, quando eu ouvi isso, que meu irmão, sabe o que eu pensei? Meu pai foi jogador de futebol. Eu tentei ser o quê? Jogador de futebol. Depois ele era concursado como motorista na prefeitura. E até hoje, o que foi o concurso que eu passei? Motorista da prefeitura. E eu tô repetindo padrão. Cara, quando eu vi aquilo, foi um poder. Eu falei, caraca, velho. Então, se é verdade, tá fazendo sentido tudo que eu tô lendo, então dá para mudar mesmo. Eu vou declarar, então. E aí eu comecei a experimentar. Eu nunca vou ter mais do que aquilo que eu acredito que eu mereço e sou capaz de receber. Exato. Então, se eu acho que se eu tô cortando meu pernil, eu vou ser desse tamanho aqui. Então, o que eu preciso fazer? Expandir minha bandeja. Expandir para 5, expandir para 10, expandir para 15, expandir para 20. Quando expandiu para 20, a maior parte dessa renda que eu tinha ganhado um cargo já, que foi por milagre também, dessa forma de declaração, R$2.000. Os outros 18 para fazer 20 era a Letícia. Então a Letícia estava atendendo, imagina só, com R$150 uma consulta para fazer 20 mil no mês, o dia inteiro, final de semana, online. A gente falou assim, isso não está viável não. A gente não é para ficar sendo escravo de dinheiro, tá tudo muito bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos declarar em uma outra coisa? Aí começamos a declarar do método dela, transformar milhares de vidas e ela ser muito bem remunerada para isso. Que nós faríamos o famoso lá 6 em 7. Cara, começamos a declarar e começamos do nada. No terceiro lançamento a gente já fez 6 em 7. Fomos evoluindo, fomos crescendo e fizemos... se eu fosse contar todos os milagres, igual esses 5, 10, 15, 20 aqui, não teria tempo. Coisas assim que não se explica. Uau. Que não se explica. Muito não se forte, explica. cara. Eu fico feliz, assim, de ver isso bem de perto, né? Na mesa aqui comigo, cara, porque se de fato a pessoa entender essa mentalidade, entender esse poder, cara, como você falou, não existe, a Bíblia fala que não existe nada novo debaixo do céu. Não existe, cara. Então, tipo assim, ali tá um manual, eu vejo assim a Bíblia também como um manual de regras, mas um manual assim de sabedoria, cara, que é duplicável. Para você ter ideia, tipo assim, uma vez, uma experiência agora pessoal, quando eu estava trabalhando, eu nem tinha carro ainda na época, acho que tinha uns 18 anos, estava tirando carteira, eu gostava muito de declarar isso e fazer isso com Deus, assim, não é fazer prova dele, mas falava assim, o Senhor, eu falei assim, grandão, o Senhor existe, então vamos embora, eu quero ver de fato o Senhor na minha vida. Eu lembro de uma vez, cara, que eu ia pegar o ônibus, aí eu parei assim, falei, Deus, seguinte, a partir de hoje eu quero viver algumas coisas e eu vou declarar o seguinte, eu vou entrar nesse ônibus, e cara, era um ônibus muito cheio, tipo assim, muito cheio, era 700 lá, pelo amor de Deus, 200 em pé e 50 sentado. Eu falei o seguinte, hoje eu quero entrar num ônibus, eu quero que tenha uma cadeira no último banco. Eu sei que o Senhor pode fazer. Não é para mim ir confortável, mas eu quero saber se o Senhor realmente está comigo, se eu posso declarar isso, se eu posso viver. E aí, cara, eu entrei, eu fui cheio. Quando eu cheguei no último banco, cara, tinha uma cadeira do lado, assim. Então, tipo assim, cara, irmão, você pode acreditar no que você quiser, eu não tô aqui para convencer. Uma coisa que eu vivo muito também, Renan, a gente precisa, assim, ter uma base apologética, que a gente fala, de defesa da nossa fé. Legal. Por que você acredita em Deus? Pela divindade da palavra, nascimento virginal de Cristo. A gente tem as nossas bases, mas tipo assim, irmão, eu acredito nisso e pronto. Não adianta, você pode acreditar em o que você quiser, tá tudo certo. Eu tenho algo aqui que eu acho que é melhor, posso te mostrar, se você quiser, tá aí, tá à disposição. Mas, e aí, cara, eu comecei a fazer vários pontos assim, e hoje também tenho tentado fazer isso nos meus projetos, que já é um outro desafio também, a área financeira, a área profissional. Mas, cara, declarar, viver isso de fato como se já existisse, isso é muito poderoso, cara. Demais. E depois, como que foi pra você? Você começou e o que aconteceu nesses 3 anos, assim? Cara,
a gente vem fortalecendo cada vez mais essa parte de você conseguir trazer da existência, trazer à existência aquilo que não existe. É nada mais do que a fé. Sim, sim. Mas o que é a mesma coisa que a fé? O medo, cara. A Bíblia poderia ter escrito isso lá. O medo é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. Porque você tem uma situação onde você está num emprego indesejado, você não está gostando de estar ali, seu salário está baixo, seu patrão está te humilhando. Beleza. Aí você tem o pensamento assim, cara, se eu sair desse trabalho aqui e eu abrir meu negócio que eu tenho tanta vontade, duas opções. Na opção 1, cara, se der tudo certo e aquele negócio realmente prosperar, eu vou prosperar muito, eu vou ajudar minha família, vai dar tudo certo, eu vou sair desse trabalho, desse emprego ruim. Beleza, você vai, se você acredita nisso, fé, você vai agir e vai acontecer. Agora tem a outra situação, que é a situação que você também vai lá e pensa assim, cara, mas se der errado e se de repente esse negócio não for para frente e quebrar, além de não ter dado certo lá, eu vou passar vergonha porque as pessoas vão achar de mim e eu vou ter perdido o meu emprego aqui. Por mais que seja ruim, é um dinheiro que me ajuda nas minhas casas, nas minhas coisas aqui. E aí, o que acontece? Os dois não existem. Nem se der certo e der tudo bem e prosperou, não existe. Se você agir com base na fé. Mas se der errado e der tudo errado, você perdeu o emprego aqui ainda, também não existe. Mas com base nele você age agora. Age em quê? Eu vou continuar nisso aqui. Sim. Então, você sempre vai ter duas opções, a fé e o medo. Eu falo, o medo diz, e se? A fé diz, mesmo que. E aí, isso te acompanha constantemente. Sim. E eu vou te falar, acompanha em níveis cada vez maior. Por exemplo, na época que eu estava mudando de vida, o meu carro era um golzinho, caixotinho, quadrado, caindo aos pedaços, que eu mesmo tinha que empurrar e eu entrar dentro dele muitas vezes. Ficou forte assim. Foi academia não, foi o gol. Eu ia abrir a porta dele, saía empurrando assim, entrava, fechava a porta, passava a segunda e fazia funcionar. Era uma herança do meu avô que estava lá, nem era meu. Quando eu tava um problema naquele carro, R$50 no máximo resolvia tudo. Mecânica, não sei o que, R$100 ali, trocava a ideia e acabou. Depois que eu prosperei, graças a Deus prosperei cada vez mais, eu comprei o carro que inclusive foi outro milagre, que foi o carro dos nossos sonhos, que foi a Evoque. A Evoque é o seguinte, deu um problema esses dias, foi 20 mil. Nossa, Deus. No Pix ali pra arrumar. Se quebrar um retrovisor dela, só um é 16 mil. O que acontece? Os problemas eles continuam, só que muito maior. É por isso que você tem que estar na mentalidade certa para você viver aquilo. Aumentou o nível, vai aumentar. O problema não passa, meu irmão. Vai aumentar. É um novo problema. Você sempre vai ter novos desafios. Só que quando você não é próspero, você vê a vida do cara que é próspero, você fica desejando aquilo. É famoso grama do vizinho. Só que não tem como. Você vai passar em todos os níveis. Você vai ter o seu tipo de problema. Entende? Entendi. Então, cara, a gente experimentou milagres suficientes vivendo ali pra gente deixar de acreditar nisso. Esse Evoque que a gente tinha, a branca com teto preto, tem ainda. Cara, a gente sentava, eu botava a Letícia sentada na nossa cama aqui, ó. A cama velha que a gente ganhou. Veio da roça de um tio meu lá que tava sobrando, ele deu pra gente essa cama. Na casa da minha mãe, a gente morando ali. Aqui o guarda-roupa com as nossas declarações. Todos os dias eu sentava, eu e Letícia aqui, ela no banco do carona e eu aqui, só que imaginário. Eu botava o braço pra fora em algo que não existia e dirigia, e ela do lado ali, a gente com o olho fechado, imaginando a sensação que era andar naquele carro que a gente sonhava. A gente sentia a brisa batendo no nosso rosto e a gente sentia a felicidade de como se tivesse realmente acontecendo naquele exato momento. E a gente fazia aquilo diariamente. Sabe o que aconteceu, cara? O carro tá lá na minha garagem. E aí, o que aconteceu? Que ano passado eu comprei um mais atual agora ainda. A gente tem dois. Ela anda um e o outro. Sabe o que acontece? Naquela época, era muito mais fácil, muito mais difícil para eu imaginar ter um Evoque, acreditar que eu era capaz de ter um Evoque, do que hoje acreditar que eu posso ter 50 mil avião ali no aeroporto meu. Porque eu não tenho limite mais na minha mente. Não existe limite. Eu entendi quem eu sou. E meu coração não tá naquilo. Se Deus me pedir tudo, toma, já é seu. Eu só usufruindo. Exatamente. A gente fala eu muito... não quero colocar meu coração nisso, cara. A gente fala assim, até o Márcio tá ali também, ele acompanha um pouco a gente há um tempo. É uma parceria.
E nós já conversamos muito sobre essa parte de dinheiro, tem mudado muito nossa mentalidade sobre essa mordomia, sabe? A gente entende que hoje, por exemplo, eu não tenho nada. Eu sou mordomo, estou administrando algo que não é meu. Exatamente. Eu estou aqui, tipo assim, da melhor forma que eu puder, cada vez mais o dono vai me confiar mais. Sim. Então, tipo assim, cara, isso é muito difícil, sabe, Renan? Meu público é 90% cristão. E tem uma certa dificuldade com essa questão do dinheiro. Como que foi pra você, cara? Isso. Até mesmo porque eu já conheço pouco, você lançou cursos, você começou... E como foi pra você lidar com o dinheiro? Eu tive que desbloquear, né? Primeira coisa para quem tá ouvindo tem bloqueio com dinheiro, saiba que eu fui uma das pessoas mais bloqueadas em relação ao dinheiro. Quando eu era religioso, eu acreditava, nenhum rico vai entrar no reino dos céus. É pecado ter dinheiro. Teve uma namorada que eu tive antes da Letícia, que eu sentei com ela na cama e falei assim, olha só, eu nunca vou ser rico, eu nunca vou ter o carro do ano, eu nunca vou ter a melhor casa. Na minha cabeça aquilo era errado. Na minha cabeça aquilo era pecado. E te por causa de afastar. alienação. E te afastar do seu propósito. Exatamente. Então, você já falou uma coisa muito importante. Aquilo que te bloqueia está diretamente ligado com o seu propósito de vida. Você quer um exemplo? A Letícia teve bulimia, anorexia, problema com depressão, quase se matou por causa de peso de corpo. Hoje, ela tem mais de 20 mil alunas ensinando o quê? Emagrecimento e lidar com o corpo. Toda a dor que ela... Né? A gente costuma falar assim que sua maior dor vai ser seu maior ministério. Exatamente. E olha só, sempre foi assim na Bíblia. Sempre foi assim na Bíblia. Renan, bloqueado financeiramente, falava que eu não gostava dos ricos, tinha aversão, declarava que eu não ia ser rico. E hoje, o que eu falo? Sobre prosperidade. Hoje eu ajudo pessoas a prosperarem e tem cada mensagem que eu recebo, irmão, que se eu abrir mensagem, você não chora junto. Não tem, você vai ver. Pessoas que saíram mesmo da miséria, que tá prosperando, tá comprando terreno, comprando fazenda e prosperando, coisa de louco. E aí eu te falo, exatamente isso, a sua dor, ela tem ligação íntima com o seu propósito, cara. Sempre foi assim. E o Renan, lá atrás, eu precisei desbloquear. Eu precisei entender que aquilo era só uma crença que eu tinha e não a verdade absoluta. Sim. Porque não existe uma verdade absoluta em relação a nada disso. E uma coisa que eu precisei entender também é que dinheiro, ele é só uma moeda de troca. Só uma moeda de troca. Como que era antigamente? Eu produzia leite, você produzia ovos. O Márcio produzia trigo. Se eu quisesse vai pegar mal isso aqui. Eu produzia milho. Milho, melhor. Se eu quisesse pegar os seus milhos, mas você quisesse era trigo, eu tinha que ir lá no Márcio trocar meu leite com trigo e aqui te vender. Então, assim, então eles criaram uma moeda. Ó, isso aqui agora representa um valor X que vocês podem fazer a troca sem precisar ficar trocando tudo. Então, não tem como isso aqui ser bom ou ser ruim. Esse copo d'água aqui, não tem como ele ser bom ou ser ruim. Ele pode matar minha sede, ou você pode pegar uma criança e matar ela afogada na água. A água não é boa nem ruim. O que eu faço com ela pode ser bom ou ruim. É sobre a pecinha atrás, né? Exatamente. É você, cara. Você, cara. O dinheiro, ele pode salvar pessoas que estão morrendo porque precisam de comprar um remédio urgente naquele dia. Fazer uma cirurgia naquela hora. Mas ele também pode ser usado por pessoas mesquinhas que só querem fazer... Então não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Quando eu comecei a mudar essa crença, eu comecei a entender que a parábola do jovem rico, quando ele fala que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, não é a agulha que sua avó tem lá na sua casa que você está acostumado. A agulha era as fendas no muro ali de Jerusalém. E que o camelo... Ele até passaria ali se ele baixasse a cervical, mas ele tem a cervical dura demais, é um animal. Ou seja, a pessoa que é rica e tem a cervical muito dura para se curvar diante de Deus, porque ela tem um coração na riqueza, não vai entrar no reino dos céus. E é uma coisa também muito interessante, não sei se você já ouviu. Tem como você comprar salvação? Não. Você tem como pagar sua salvação? Então, por que as pessoas usam esse versículo para falar que o rico não entra no reino dos céus? Porque então, você acha mesmo que Jesus está falando, então venda tudo que você tem e vem. Se ele faz isso e é salvo, então ele estava a primeira pessoa na vida que comprou a salvação. Porque ele vendeu tudo que ele tinha. Não tem como você vender. Então, Jesus não estava falando sobre riqueza, mas sobre o coração na riqueza. Jesus está falando, se você quer ser perfeito mesmo, faça isso aí. Não que ele ia ser salvo porque ele estava vendendo. Aí quando você começa a entender, cara, Davi... Um homem segundo o coração de Deus, os soldados de Davi carregavam escudos com 80 quilos de ouro.
Vai pesquisar para você ver na Bíblia. Vai traduzir lá, isso dá em torno de 24 milhões de reais cada soldado tinha no braço. Vai ver Abraão, quantidade de riqueza. Vai ver Salomão. Sim. Vai ver as pessoas. Vai ver, entendeu? Você vai ver que é só um bloqueio. É só algo que algum líder religioso entendeu da forma dele e passou para você. Então, eu precisei desinstalar essas crenças, cara. Sabe o que acontece? Eu vejo, Renan, as pessoas não têm o conhecimento. Por não ter o conhecimento, elas têm medo. Sim. Então, a ótica deles é julgada a partir do medo. Tipo assim, se hoje Deus confiasse a você milhões, bilhões de dólares, você ainda continuaria sendo o mesmo cara, tratando das mesmas formas. Então, assim, não é sobre a moeda que a gente está falando, é sobre o coração. Quando nós falamos, por exemplo, sobre oferta e dízimo, Ageu diz que Deus fala o próprio Deus fala, meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Então, presta atenção. Se dele é o ouro, se dele é a prata, por exemplo, um país, ele é, como você, contabilizado pela quantidade de ouro que ele tem. Um dos pontos da inflação, você vai ver, é assim, né? Sim. Então, tipo assim, olha só, o ouro é a riqueza, aqui monetária. Ele está falando o seguinte, minha é a prata e meu é o ouro. Aí, no Novo Testamento e no Velho também, Malaquias, você vai ver, o Senhor falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro ponto, se o ouro e a prata é dele, então eu não tenho nada para dar a ele, primeiro ponto. Porque já é dele. Ele está falando que minha é a prata e meu é o ouro, ponto. Quando você vai falar sobre dízimos e ofertas, a gente vê algo muito poderoso, assim, sobre dinheiro, né? Todas as vezes fala assim, honra ao Senhor com os teus dízimos. Essa palavra, honra, chama muito a minha atenção. Porque honrar é distinguir, é colocar quem deve ser colocado no lugar certo. Então, quando o Senhor fala conosco sobre dinheiro, sobre honrar ao Senhor, ele está dizendo assim, aonde eu estou no seu coração? O único personagem na Bíblia que você vai ver o próprio Deus falando sobre senhorio é Mamon e o próprio Deus, tipo assim, no coração do homem. Então, tipo assim, o tempo todo, se você for analisar biblicamente, a gente está falando sobre posição. Sim. Então, quando o Senhor fala, por exemplo, com um jovem rico, né, vai e vende tudo, tipo assim, cara, isso aí está em primeiro lugar, não é à toa que ele não fez. Aquilo estava em primeiro lugar, e aquilo era mais honrado para ele do que Deus, porque honrar é distinguir, é colocar onde deve ser colocado. Então, eu também quebrei muita crença limitante sobre isso, sobre honrar Deus. Por exemplo, a oferta de Caim e Abel. Você vai ver, ele pegava o primeiro dos seus frutos, falava assim, toma o primeiro. Você está em primeiro lugar. Novamente, posição. Então, se, até falei isso com você lá na academia, se eu entender e compreender que o dinheiro não está no meu coração, mas ele está debaixo dos meus pés, onde eu governo ele, cara, o Senhor vai confiar, irmão. Sim. Um molequezinho entendeu? Toma. Tem um livro, vou até te recomendar ele aqui, que é Chaves para a Economia do Céu, de Shaw Balls, não sei o nome. Cara, é muito louco. É um cara que ele tem a visitação acordado ele fala de um anjo chamado Ministro das Finanças do Céu. Visita ele, tem uma visitação, leva ele a visões, aonde ele vai detalhando. Detalhando. Você fica arrepiado vendo as experiências que ele tem, mas uma parte que me chamou a atenção é que ele levou ele em partes do céu, aonde que lá tem, por exemplo, frigoríficos com braços, com pernas, com órgãos de pessoas que já está liberado para pessoas que só falta acessar para ser curado aqui embaixo. Pessoas que precisam tomar posse, ou pessoas como nós que precisamos ter coragem de determinar e impor as mãos sobre pessoas que precisam acessar aquilo ali. Mas também existem depósitos onde tem chaves de prédios, riquezas, muitas riquezas mesmo, para pessoas que estão com o coração preparado para servir ao Senhor com aquela riqueza sem colocar o coração nelas.
E aí, cara, é muito interessante você ver ele explicando daquele jeito que o ministro das Finanças, que foi falado para eles ali, e eu vejo isso acontecer. Pessoas que estão se levantando com a prosperidade delas, abençoando e transbordando para outras pessoas, sem necessariamente colocar o coração naquilo. E pessoas que perderam a legitimidade, que era liberado para ele, mas que ele perdeu a legitimidade, de se corrompeu, mas que a gente tem todo o direito no nosso mundo aqui de tomar posse daquilo que a gente está usando, tudo que a gente tem para o Senhor. Então, meu irmão, Deus vai liberar na medida que ele está vendo que você não está com o coração naquilo. E ele testa, tá? Já fomos testados várias vezes, vários testes mesmo, de precisar de perder o dinheiro, abrir mão do dinheiro ali, mas não corromper a nossa fé. Ele vai te testando. E a gente fica todo arrepiado e chora. Rapaz, você tem noção, tem no meu grupo hoje, no meu sócio, um sócio meu, olha como é que Deus é. Nem te contei isso ainda. Ele, quando eu conheci ele, ele era ateu. Ateu, da gente fazer reunião, não faz sentido nenhum. Você imagina, eu fazendo reunião sobre a empresa, o cara sobre com fé cigarro. declarar. Não, se eu falava, fica com Deus, ele dava uma risadinha e falava assim, fica com ele. Tipo assim, com cigarrão de haxixe, de maconha na reunião. E não faz o menor sentido hoje eu pensar como que eu aceitava aquele cara ali, até a gente fazendo 6 em 7 na reunião, coisa séria, ele sem camisa, fumando aquilo ali. Só que lá atrás, Deus já tinha trabalhado isso em mim, quando eu conversava com uma pessoa que era travesti, mas não me envergonhava dele e me fazia presente dele. Eu aprendi com o Rick que Jesus era um cara que se sentava à mesa com pessoas impuras, sem julgar e condenar. Sim. E aquilo estava tão instalado em mim que hoje eu não vejo sentido. Talvez hoje seria mais difícil para mim. Mais difícil ainda. Mas naquela época estava ali. Sim. Só que a gente declarava, a Letícia um dia escreveu, orou, foi no banheiro, orou pelo João Lucas e escreveu que o João Lucas ia aceitar, ia conhecer Jesus, não sei o quê. Hoje, cara, o João Lucas foi batizado tem 3 meses. Uau. O João Lucas está fazendo teologia. Glória a Deus. E o João Lucas prega, ele vai falar no Essência também, ele prega a palavra de Deus. O cara, quando há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, ele era, 7 meses atrás ele ainda era ateu. Uau, velho. E ele não era um ateu ignorante, ele era um ateu que cresceu numa igreja todinha também, uma igreja assembleia, e de repente ele simplesmente não viu verdade naquilo tudo. Era um cara que entendia, então você não podia nem usar a Bíblia para ele, que ele já conhecia tanto ou igual ou mais que você. E aí, cara, esse Deus que alcançou a gente, que pegou a gente de quina, pegou ele também. Então, assim, eu nem sei de onde eu falei sobre isso, mas é isso, cara. Eu acho que é a multiforme a graça de Deus, sabe, cara? Às vezes a gente quer pegar Deus e colocar numa caixinha. Por exemplo, só para você ter uma noção, Renan, quando a gente faz evangelismo, por exemplo, esse mês a gente está se dedicando e mês que vem a gente para estudar e mês que vem a gente vai para rua. Tem dia, cara, que eu chego pra galera e falo bem assim, eu não sei o que vai acontecer, a gente não vai para esse lugar, a gente vai orar aqui, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer hoje? Qual a mensagem? Nos dê impressões, o nome, qual é a doença da pessoa, o que ela está passando. Sabe o que a gente quer dizer? Tipo assim, Jesus, nós queremos viver o que o Senhor tem. Porque a gente costuma colocar numa caixinha, tipo assim, Deus operou assim, Deus operou assim. Se não for assim, não é o certo. Cara, Deus é tão grande, Renan, que uma hora ele se mostra como cordeiro, outra como leão. Tem hora que ele aparece como brisa suave, como tempestade. Tipo assim, como alfa e ômega. Ele é grande demais. Eu falo assim, a gente conhece faces de Deus. Exatamente. Então a gente quer mostrar assim, cara, Deus... Não, cara, você experimenta a viver, tipo assim, eu, de fato, já, por exemplo, sermão, para pregar em algum lugar, Deus falar comigo, eu tinha estudado, não é aqueles caras que não estudam e falam assim, Deus me deu uma palavra aqui, não. Eu tinha estudado, sermão pronto, mas chegava, Jesus, o Senhor tem alguma coisa para fazer? E uma experiência dessa foi, por exemplo, uma vez eu fui na inauguração de uma igreja pregar, e quando eu cheguei lá, Deus falou comigo bem assim, Jonatas, você não vai pregar. Eu falei, Deus, mas é a inauguração de uma igreja. O Senhor me chamou aqui, veio amigos aqui me ver, né? Porque, de certa forma, vieram me ver, ouvir a palavra de Deus. Mas vieram me ver e, tipo assim, o que o Senhor quer? Aí eu falei assim, você vai orar por cura. Eu vou curar alguém hoje aqui. Eu falei, amém. Cara, peguei. Imagina, subi o microfonezinho. Gente,
desculpa aí e tal, mas eu posso ter duas escolhas hoje, agradar vocês ou agradar a Deus. Deus me tocou aqui pra gente orar por cura. Cara, comecei 30 minutos orando. Acabou o culto, fui embora sem entender nada. Sem entender nada, falei, Deus, o Senhor me envergonhou. O Senhor me envergonhou, não é possível. Voltei lá uma semana depois, pro segundo culto da igreja, que era um amigo meu que ia pregar. Quando eu entrei na igreja, Renan, veio uma mulherzinha e falou assim, Jonatas, posso falar com você? Pode. Então, na última vez que você veio aqui, você ia pregar e você não pregou. Você falou que Deus queria que você orasse por cura. Eu vim aqui agora te mostrar o meu exame, porque eu estava com um nódulo no mamilo e agora eu estou curado. Putz. Falei, uau, é sobre isso, cara. Aí, tipo, na hora, eu falei, Jesus, o Senhor é demais mesmo, sabe? Eu quero entrar nessa frequência, eu quero entrar nessa temporada de falar assim, o que o Senhor quer fazer? O Senhor que me entregou tantas almas, sua comunidade, o que o Senhor quer desse trem aqui? Falei, porque aí, cara, nesse lugar a gente vive coisas sobrenaturais, coisas inexplicáveis. Poxa, você tem ideia do que é isso? Cura, cara. Que tá aqui, ó. Tava com um nódulo desse tamanho, tava até maligno e tal. E Deus curou. Então, eu acho que assim, já deu mais de 1 hora de gravação. Renan, queria que você, se você tem algo de Jesus, o que tem queimado no seu coração para você falar para essa galera que nos acompanha? Cara, o que queima no meu coração é entender de fato quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui nessa terra. Jesus é um cara que ele veio aqui, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E cumprindo, ele pregou ela numa cruz junto com ele. Não é para você ficar escravo de leis, não é para você tentar fazer o que tentaram a vida inteira no Velho Testamento e falharam. Não é para você ficar tentando se salvar e se punir e não se aceitar, porque ele te perdoou. Muitas das vezes a gente não consegue, nós não conseguimos nos perdoar. E quando a gente entende quem Jesus é, o que ele veio fazer aqui, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, onde não haverá mais sacrifício, você vai entender, quando você entender essa mensagem, esse amor que te alcançou, tudo aquilo que as pessoas falam para você fazer, que se chama renúncia, ela vira privilégio. Você passa a fazer aquilo porque você entende que você é salvo, e não você fazer aquilo para ser salvo. Que, como a gente falou, não tem como comprar a salvação nem por dinheiro, nem por comportamento. E Jesus, ele nunca te pediu comportamento. Ele te pediu para você aceitar o que ele fez por você. Comportamento que eu falo no sentido de temperamento. Porque Pedro era de temperamento explosivo, mas era um cara que estava junto. Judas era um cara que beijava o rosto, mas era um cara... Tava longe. Então, cuidado com as pessoas que você fica julgando por temperamento, por comportamento. A gente tem que saber o seguinte, Jesus, ele sempre vai ficar do lado dos feridos, dos demonizados, dos oprimidos. Então, eu aprendo o seguinte, quando Jesus chegou para ser preso, os soldados chegaram, Pedro chegou e arrancou a orelha com a espada de Malco. Jesus, ele repreende Pedro, o discípulo, e cura o ferido. E ali eu entendo que se a sua fé oprime quem não se enquadra nela, não pense que Deus vai estar com você. Deus sempre vai estar com o ferido. Então, quando você levanta a sua espada da verdade para atacar alguém que não se enquadra nela, Deus não está contigo, cara. Então, a mensagem que eu carrego é essa: aceita a boa nova do que Jesus veio fazer. Eles costumam chamar de graça barata. Eu falo o seguinte, não é barata, velho, é gratuita. É gratuito. Algumas pessoas questionam, mas aí é muito fácil, Renan, esse evangelho, onde você só tem que aceitar o que ele fez. Não é, porque a gente é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça. E a graça é algo que te alcança de uma forma que você não tem que nada. Eu chamo do evangelho de Jesus, é o evangelho que você não tem que nada. Você não faz por obrigação, você não alcança nada, você faz por ser, velho. É o que você falou no início ali, é por um amor, é por vontade, não é por obrigação, nem por regra. Se for por regra, tá errado, você não tem que nada. Aceita o que ele fez por você.
Aceita, E cara. consequentemente, né, cara, a nossa vida é transformada. Tipo assim, só que o que eu vejo você tentando explicar é algo de dentro para fora, irmão. Você alcançou essa mensagem, assim, cara, você entendeu. E agora você não consegue mais ser o mesmo. Você não consegue mais compactuar com o pecado. Você quer viver o que ele falou, porque é bom o que ele fala, os planos dele são de bênção, os planos dele são bons. Exatamente. E, cara, pra cima, que o reino avance através das nossas vidas, essa Amém. mensagem chegue muito longe. Queria te agradecer, cara, por esse episódio maravilhoso. Gente, deixar aqui a rede social dele também para você seguir, acompanhar lá a comunidade dele, o Instagram dele pessoal também. Cara, mais uma vez, gratidão. Valeu, obrigado a Obrigado, você. viu? Que Deus Uma honra abençoe. participar aí. Esse foi o episódio de hoje. Que Deus te abençoe. Valeu, Deus te gente. abençoe. Tchau, tchau. Valeu.